A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, o evangelista Renato. Quero nesta manhã trazer uma palavra aos vossos corações para a nossa meditação. A palavra de Deus encontra-se aberta na carta do apóstolo Paulo à província da Galácia, ou seja, aos Gálatas, capítulo 1, versos 6 em diante, que assim diz a palavra de Deus: admiro-me de que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar outro evangelho que vá além daquele que vocês receberam, que seja maldito. A palavra do Senhor, meus queridos, ela vem nos relatar acerca da igreja que ficava na província da Galácia. A Bíblia, ela diz para nós que o apóstolo Paulo, durante o período de sua missão, ele já havia passado pela província da Galácia, já tinha ensinado, tinha dado os mandamentos, a santa doutrina do Senhor, a forma como os cristãos eles deveriam viver na presença de Deus. Mas a Bíblia, ela diz para nós, queridos, que durante o tempo da ausência do apóstolo Paulo, de repente começou a se infiltrar ali falsos cristãos que começaram a perverter o ensinamento da palavra de Deus. Ou seja, começaram a inseminar outro evangelho na igreja da província da Galácia. Em nossos dias, queridos, também não é diferente. Nós devemos estar atentos, amado, e guardarmos e reter tudo aquilo que nós aprendemos. Porque outro evangelho que vai além do que nós temos aprendido, é um evangelho maldito. Um evangelho que só fala em dinheiro. Um evangelho que busca os seus próprios interesses. Um evangelho da teologia da prosperidade, aonde não há salvação, aonde não há mudança, não há renúncia. Este é o evangelho maldito, querido. Estava começando a se introduzir dentro da igreja da Galácia. E muitas das vezes, queridos, homens e mulheres de Deus que dizem que amam o Senhor, que abraçaram a salvação, começam a aceitar esses falsos evangelhos. Por que aceitam? Porque vem de umas lideranças, entre aspas, né, irmãos? Lideranças falidas, lideranças desviadas, lideranças que o foco não é salvação, não é visar almas para o reino de Deus, mas visar lucros para si mesmo, para viver nos seus próprios deleites, enquanto muitos pequeninos passam por necessidade. A Bíblia diz para nós, amado, que o negócio ali estava sério. Foi necessário o apóstolo Paulo intervir, irmãos. Repara que quando ele se apresentou ali com esta carta, ele enfatiza e diz que ele foi levantado por Deus, constituído por Deus e não por homem. E quando ele chegou, meu amado, ele ficou admirado, olhando a forma como os irmãos se comportavam, a forma como os irmãos até mesmo se ataviavam, o comportamento de cada um, irmãos.
Já não era mais aquele comportamento de cristão, mas era outro tipo de comportamento. Por quê? Porque deixaram se levar, irmãos. E quantos irmãos têm se deixado levar? Hoje em dia, aquilo que era pecado já diz que não é mais, irmãos. Deus mudou? Deus não muda, querido. O firme fundamento da palavra de Deus sempre vai ficar, irmão, estruturado, porque uma coluna é o baluarte da igreja de Cristo Jesus. O que prevalece é a palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos que seja todo homem mentiroso e somente Deus verdadeiro, querido. A palavra da verdade, amado, ela doa quem doer, mas ela tem que ser pregada. Este homem de Deus, corajoso, ele não se limitou, irmão, diante daquilo que ele aprendeu, não da parte de homem, mas da parte de Deus. Não se limite diante daquilo que Deus colocou diante de ti. Não se limite ao ponto de você se acovardar, ao ponto de você querer fechar os olhos, ao ponto de você querer tapar o sol com a peneira, ao ponto de você fazer vista grossa e compactuar com o pecado na casa de Deus. E era exatamente isto que estava acontecendo na igreja que estava na província da Galácia. Pessoas que se deixaram levar. Como falei, irmão, quantos um dia, irmão, muitos foram homens de Deus, mulheres de Deus, que pregavam a verdade, irmãos, que batiam, irmão, contra o pecado, contra a avareza. Vejamos que Timóteo, ele foi alertado, irmão, ali na igreja de Éfeso, contra a avareza, porque a Bíblia diz que o dinheiro traz todos os tipos de males, irmão, e muitos têm caído nesta cobiça. Em nosso dia não é diferente, a cobiça tem tomado de conta, irmão, do coração de muitos, porque querem riqueza, querem grandeza, pessoas pobres de espírito, irmãos, vazios de Deus, que outrora eram cheios de Deus, mas se deixaram levar. Mas o homem de Deus ali, irmãos, levantado pelo Senhor, ele chegou e repreendeu, irmão. Ele olhou para os irmãos e disse: maravilho de como tão depressa. Veja, irmãos, foi depressa que eles se afastaram dos preceitos de Deus. Maravilha de tão depressa vocês passaram do evangelho de Cristo, que Cristo vos chamou para outro evangelho. Veja, queridos, é outro evangelho essa teologia da prosperidade. É outro evangelho, querido. Esse evangelho que só fala em dinheiro, querido, é outro evangelho. É o evangelho de Balaão, filho de Peor. É o evangelho, querido, da avareza, meu amado. É o evangelho da ganância. O evangelho de Ananias e Safira, que foram consumidos por Deus, por querer, irmãos, ser amante do dinheiro. E muitos que são amantes do dinheiro, te prepara, porque tudo que estás plantando, infelizmente vai ter que colher, porque a palavra de Deus, ela é fiel. E Deus fala em Gálatas, capítulo 6, verso 7, não erreis, porque de Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai ter que colher. Pode esperar que vai colher. A Bíblia diz para nós como de Deus repreendeu. Maravilha de como tão depressa vocês passaram do evangelho de Cristo, que Cristo vos chamou para outro evangelho. Não é outro. Mas tem alguns que vos perturbam. Esses que pregam só falam em dinheiro, irmãos, são os que perturbam o evangelho de Cristo Jesus. E no grande dia serão perturbados no lago de fogo, irmão. Porque estão perturbando, irmãos. Estão pervertendo a mente dos simples, irmãos. E o Senhor diz: ai daquele que fazia um dos pequenos dele cair, irmão. É coisa horrenda, meu amado. A Bíblia diz para nós, meu amado, que o homem de Deus, ele repreendeu aquela atitude, meu amado. Como tão depressa se apartasse daquele que chama por evangelho, para outro evangelho, não é outro. Mas alguns perturbam. E veja o que ele falou. Ainda que nós mesmos, um anjo do céu, veja, olha o que ele falou, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, anuncie outro evangelho que vai além do que vocês foram ensinados, seja maldito. Veja, irmão, o evangelho maldito,
ele tem sido, irmão, colocado em muitas igrejas, irmão. É muito triste, irmão, quantos irmãos têm deixado o ministério da palavra. A palavra de Deus, ela é prioridade na casa de Deus. Nada substitui a palavra de Deus. Repara que o apóstolo Pedro ali, levantado por Deus, quando os irmãos começaram a levantar algumas questões, ele repreendeu, disse, olha, não podemos abandonar o ministério da palavra e ir para a mesa. Quanto tem deixado o evangelho, irmão, a prioridade, e tem ido para as mesas, irmãos. Porque quando, irmão, deixa o ministério da palavra para poder, irmãos, usurpar o direito dos aflitos, dos pequenos, do pobre e da viúva, querido, tirar a lã das ovelhas, amado, o próprio Senhor é que vai responder. E quando Deus responde, amado, é coisa horrenda, porque Deus, ele levantou a sua igreja, para que a sua igreja, ela venha ser um espelho, ela venha ser uma luz neste mundo cheio de trevas, meu amado. Mas infelizmente muitos não têm sido luz, muitos não têm servido de espelho, mas de escândalo, afastando os simples da casa de Deus, fazendo com que os simples venham escandalizar, porque o simples ele vai, a alma sedenta ele vai para a casa de Deus para ouvir a palavra, e quando chega lá, o coitado já não tem nada, irmão, já começam a usurpar, a querer tirar, irmão, a lã das ovelhas. É triste, irmãos, o acerto de conta que Deus, ele vai ajustar com esses tais, que não servem a Cristo. Mas o apóstolo Paulo fala que esses são inimigos da cruz. Esses são inimigos da cruz, que estão levantando o evangelho da prosperidade e só falam dinheiro, deixando o ministério da palavra. São inimigos da cruz de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que os inimigos de Deus, eles serão destruídos. Amém, irmão? Que Deus abençoe, continue firme, sendo um combatente fiel, zelando, guardando e retendo a santa doutrina do Senhor Jesus. Porque o Senhor está voltando. Em breve, ele virá. Que Deus vos abençoe. Aqui quem vos pede, eu sou o irmão em Cristo, evangelista Renato. Tenha um ótimo dia abençoado. Deus lhe abençoe. Fiquem na santa e gloriosa paz do nosso Rei único e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Deus lhe abençoe.